Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Quem me fala é o professor João. Estou aqui para mais um episódio dos podcasts de literatura. Nos últimos 2 podcasts nós fizemos mais uma introdução, né? Introduzimos a literatura, as questões relacionadas à literatura e fizemos uma introdução à arte, né? As questões relacionadas à arte. E aí, de fato, agora nós vamos começar a estudar os períodos históricos, né, com ênfase nas questões literárias e nas questões artísticas, né? E vamos começar hoje com a pré-história, certo? Então vamos lá. Se você não viu as últimas 2 aulas, você vai estar muito perdido em relação a por que a gente vai estudar os períodos históricos. Por que no aula de literatura a gente está estudando história? Porque a literatura, a arte, nada mais é do que tudo que se é produzido literariamente e artisticamente em um determinado período. Tanto a literatura como a arte, elas são maneiras de se estudar a história, de se estudar a cultura de um povo. Então, por isso que existe essa união entre a história e a literatura, bem como com a arte também. Visto isso, nós vamos começar pelo primeiro período histórico, que é a pré-história. Se você lembra lá das aulas de história, em que você estudou a periodização da história no mundo, você vai lá que começamos na pré-história, depois vamos para a Idade Antiga, depois para a Idade Média, depois para a Idade Moderna e, por fim, na Idade Contemporânea, que é a qual estamos até hoje. Então vamos começar lá na pré-história. A pré-história, ela é o período que vai desde o surgimento do primeiro homem, do primeiro hominídeo que fala, não é, até a escrita. E por isso, por levar em consideração a escrita como marco, pode ser considerada ter uma visão preconceituosa, extremamente preconceituosa e tradicional da história. Porque como assim dizer que pessoas que não possuem escrita não são civilizados, não são seres dignos de história, não é? E isso é uma visão muito antiquada e muito passadista e que quase não se usa mais hoje em dia. É um termo muito preconceituoso utilizar-se dessa forma, não é? Até porque a gente vai ver aqui que os pré-históricos, os hominídeos, os primeiros humanos que surgiram, eles serviram e muito para a formação do que a gente tem hoje, né? Então a gente vai estudar que eles são povos de extrema cultura, de extrema herança, de extremo valor artístico para o mundo inteiro e até hoje. E visto isso, nós vamos estudar a pré-história, né? Que é um período que é dividido, sobretudo, em idade das pedras e idade dos metais, né? E dentro da idade das pedras, nós temos a divisão entre o período paleolítico e o período neolítico. É um período que eu já falei, que vai desde o surgimento do homem até a invenção da escrita, né? E esse período é dividido em 2, sobretudo, né? Em paleolítico e neolítico, né? O paleolítico que vai desde o surgimento do homem até o desenvolvimento da agricultura, em meados de 8.000 a.C., mais ou menos. E o neolítico que vai desde o surgimento da agricultura até a invenção da escrita propriamente dita, mais ou menos em 4.000 a.C. Tudo que a gente tem de mais primitivo da história do homem é o paleolítico, é o período paleolítico, né? São os hominídeos daquele tempo, né? Na fichinha da semana eu até coloquei o nome das primeiras espécies de homens que surgiram, né? Assim, de seres humanos que surgiram, né? Tá tudo lá na fichinha, inclusive. E essas civilizações, elas são as mais primitivas que nós temos na história, né? E como é que eles viviam, né? Então, assim, eles eram sobretudo coletores, né? Eles praticavam a atividade da coleta, né, de alimentos e de matérias-primas, etc. E para isso eles utilizavam de ferramentas muito simples, materiais muito simples para coleta, né? Eles eram também caçadores, né? Então eles caçavam animais e presas, etc. para se alimentar, né? E habitavam cavernas, né? Cavernas naturais, inclusive. Não o que eles faziam, mas cavernas naturais. E eles também introduziram o fogo, né? Então eles começaram a mexer com o fogo, essa questão da produção do fogo e etc. Né? E utilizando-se disso para a confecção de roupas. No caso, as roupas eram feitas até, por exemplo, com próprias peles de animais e couros de animais, por exemplo. E por essas características, né, de caçarem, de ir em busca da caça, de irem coletar alimentos, etc., eles eram chamados de nômades, né? Eles eram nômades. E eles formavam pequenas comunidades ligadas por laços sanguíneos mesmo, assim, sanguíneos e sem nenhum tipo de estratificação social, sem nenhuma classe social, né, que diz assim, etc. E formavam essas pequenas comunidades, mas comunidades nômades, que vivia trocando de lugar em lugar, né? Chegou nessa região aqui, tem muito alimento, vamos ficar por aqui, vamos se alimentar disso aqui. Aí depois vamos caçar, vamos coletar mais coisas, vamos mudar para outro lugar. Então eles eram extremamente nômades. Só que também naquela época, bem primitiva, existia muita glaciação, existia muita variação na temperatura do planeta. Obviamente que isso de um ponto de vista mais científico e não de um ponto de vista cristão, né?
porque aqui a gente está falando de uma questão de milhões de anos antes de Cristo. Então, existiam muitas variações climáticas, muitas essas questões, né? E isso fazia com que acontecesse muitas desertificações nas áreas, né? Desmatassem e desertificassem muitas áreas. E isso acabava trazendo uma escassez generalizada de alimentos. Então, chega uma hora que não se tem mais onde buscar, não se tem mais onde tirar alimento por causa de tanta desertificação e tanta variação climática. E aí que surge a necessidade de um cultivo de alimentos. Aí surge a necessidade de uma agricultura, de criar animais, de uma pecuária, etc. É o que a gente chama de Revolução Neolítica. E aí a gente sai desse período paleolítico para o período neolítico. Com esse advento da agricultura, com essa necessidade de cultivo de alimento, a gente chega no período neolítico, né, o qual é caracterizado por muitas diferenças em relação às civilizações paleolíticas, né, aos povos paleolíticos. Justamente por causa dessa questão da diferença, que antes eles eram coletores de alimentos, né, e agora eles cultivam o próprio alimento. Então aqui a gente tem uma primeira característica muito evidente, que eles não são mais nômades, eles são sedentários, porque se antes eles precisavam ficar mudando de lugar em lugar através de alimentos, agora eles ficam fixos a uma terra cultivando o seu próprio alimento. Então deixam de ser nômades para serem sedentários. Ao mesmo tempo, eles também precisam desenvolver técnicas para isso, né? Não basta aquelas simples ferramentas de coletas. Eles precisam de uma espécie de maquinário, mas não um maquinário de fato, um certo desenvolvimento técnico para cultivar a terra, né? Para cultivar o próprio alimento, para o desenvolvimento da agricultura. Além disso, eles precisam ter um controle sobre os períodos de seca, os períodos de estiagem, de vazantes, né? Eles precisam ter noção de quando é o melhor período para cultivo da terra, né? Então, por isso surge a necessidade, por exemplo, dos calendários, de criarem os próprios calendários. Também, eles precisam de uma mão de obra para isso. Eles precisam de uma pessoa especializada. A gente não está falando aqui de uma especialização do trabalho. A gente está falando de um grau leve de especialização para a agricultura, para plantar, para ter noção desse negócio de seca, de vazante, para ter noção desse negócio de terra fértil, etc. Então precisa no mínimo de uma especialização, né? Então a gente tem um grande crescimento, entre aspas, né? Uma certa urbanização e uma certa especialização do trabalho, digamos assim. E consequentemente também com essa urbanização e com essa especialização, uma disputa por terras, uma disputa por terras férteis, né? Então aqui a gente já tem uma sociedade que já não é mais dividida, por exemplo, com laços sanguíneos, mas sim uma comunidade dividida por estratos sociais, por camadas sociais. Então aqui a gente já tem uma certa estratificação social, né? E também começamos a ter aqui um certo misticismo, né? Uma certa cosmologia em relação a buscar fenômenos físicos naturais para a explicação da natureza e etc. Né? O que vai servir de base, por exemplo, para as grandes religiões que vão surgir, os antigos politeístas, os cristãos, os protestantes, etc. Então esse misticismo dos neolíticos vai servir de base para essas religiões que vão surgir no futuro. Com toda essa questão de urbanização, de disputa de terra, de etc, 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 vai surgir a necessidade de se ter um controle maior sobre isso, e não de várias comunidades independentes. E ainda que surge a questão do exército, a questão do Estado, essas noções, né, que formam de fato civilizações e não comunidades espalhadas, certo? Agora que nós já entendemos essa questão histórica, né, do período, né, do que era o período de fato que a gente está estudando, agora a gente já pode partir para uma análise mais literária e artística do período, né? Então vamos primeiro falar sobre a parte de literária, sobre a parte da produção literária. Gente, a gente viu que literatura é tudo que é produzido, é tudo que é escrito e tem um teor literário que é escrito em um determinado período, né? Então aqui a gente está num período que não se tem escrita, né? Justamente a gente sai da pré-história com o advento da escrita. Então, se não tem escrita, consequentemente não tem literatura. Então, neste caso aqui, a gente não tem uma produção literária de fato, né? Porque eles não escrevem. Então, não temos. Mas, em contrapartida, nós temos uma grande produção artística e com um quesinho assim mítico, né? Então, vamos lá. Como a gente está falando dentro da pré-história de dois períodos extremamente diferentes, vamos ter produções artísticas extremamente diferentes, adaptadas para as condições deles, né? As condições em cada período, para o modo como eles viviam em cada período, né? Mas antes de mais nada, vale citar aqui a gente não tem uma produção escrita, então a gente não tem fontes históricas escritas. Então as fontes históricas que os historiadores têm e tiveram para estudar esse período e para continuar os estudos sobre esses períodos é a arte.
é tudo que esteve de manifestação artística naquele momento. Então aqui a gente já tem a primeira característica da arte na pré-história, a importância da arte na pré-história, que hoje é a nossa única fonte de estudo desse tempo. A gente viu que os paleolíticos, no paleolítico, eles viviam muito em cavernas. Aqui vai se desenvolver então as pinturas rupestres, que são pinturas, desenhos feitos em rochas, em paredes de cavernas. E o artista, né, o pintor, ele representava nessas rochas, nessas paredes de cavernas, os animais. Representava os animais à sua maneira, como eles viam esses animais e como eles viam os elementos da natureza. Há quem diga que, por exemplo, ao representar um animal, ao desenhar um animal, o pintor, o caçador, ele achava que ele estava tendo poder sobre aquele animal. Como ele tinha a imagem, ele tinha um poder sobre o animal. Então essa é uma visão muito naturalista, muito da natureza, e muito mística também dessas pinturas. E eles usavam para fazer essas pinturas o próprio sangue, as próprias excretas, ou então argila, látex, gorduras, né? A cor das pinturas, a cor dos desenhos, que era uma cor meio avermelhada, meio alaranjada, era feita com pó das rochas e também com óxido de ferro. Então, olha aqui, já é uma questão um pouco interdisciplinar. Mais interdisciplinar do que a gente está falando, né? Porque a gente está falando aqui de história, de literatura, de arte. Também tem uma questão química. O óxido de ferro, o Fe2O3, ele é utilizado para dar a cor das pinturas rupestres na pré-história. E essas pinturas, elas ainda podem ser vistas até hoje, que se preservou algumas cavernas. E eu coloquei lá na ficha de vocês algumas cavernas que são preservadas até hoje, que pode-se fazer a visitação dessas obras, né? Então, as pinturas rupestres é a parte mais importante, digamos assim, que é a forma artística mais importante da pré-história como um todo, de forma geral, né? Mas também no paleolítico, como eu já falei para vocês, eles faziam peças mais simples também. Então, a gente tinha armas bem rudimentares para coleta e etc. Eles faziam algumas roupas também, usando a própria pele e o couro dos animais que eles caçavam. E nós também tínhamos esculturas. Eles também eram escultores, né? E tem alguns detalhes importantes sobre as esculturas que eles faziam. Sempre eram representadas figuras femininas, modelos femininos, né? E com um grande detalhamento das partes, né? Dos traços femininos. Então, assim, um pescoço muito longo, um pescoço bem exacerbado, assim, então a cintura, os seios enormes, assim, e restando assim na figura. Então, além de representar as mulheres, as figuras femininas, elas eram extremamente exacerbadas, os traços eram extremamente exacerbados, para ressaltar, de fato, essa fecundidade feminina e etc. Né? Há quem diga também que a representação dessas mulheres eram das grandes deusas, protetoras dos animais e protetoras dos homens. Então, no Paleolítico, a gente tinha essas pinturas rupestres, que era a parte mais importante, né, mais destaque para a pré-história. Temos algumas coisas artesanadas e essas esculturas. E, por fim, a arte no último período da pré-história, né, a arte no Neolítico. No Neolítico, as coisas já mudam de figuras porque a gente já tem as primeiras aldeias, os primeiros projetos de cidades, né? Todas as construções, todas as manifestações estão voltadas para essas questões. Então a gente tem construções de algumas moradias, né? De moradias à maneira deles, né? Então a gente tinha um tipo de moradia que era chamada dolmens, que eram formadas assim por duas pedras verticais e uma pedra na horizontal, simulando uma casa e um teto contemporâneo, por exemplo. E nós tínhamos os menires também, que eram pedras gigantes e verticais ao solo, né? Simulando só várias fileirinhas assim. Então, gente, olha o tipo de moradia e o tipo de representação de moradia da pré-história. Então é muito rudimentar mesmo. E também nós tínhamos também a confecção de panos e de cerâmicas, né? Em que, sobretudo nas cerâmicas, havia-se uma preocupação muito grande com o belo, né? Com o valor estético da cerâmica, sem de fato com a sua utilidade, por exemplo. Então, gente, com isso, ficamos por aqui, né? Falamos bastante sobre a pré-história, tanto pelo lado histórico como pelo lado artístico literário, né? Vocês têm aí na fichinha agora muitas questões, temos 10 questões de vestibulares diversos, de Enem, de USP, de vestibulares pelo país inteiro sobre esse tema, e eu espero que vocês resolvam qualquer coisa. Estou aqui para tirar os possíveis dúvidas, né? Nos vemos na próxima semana.